Dono de restaurante despreza pequena mendiga. Quando ele a vê novamente, o que ele descobre faz ele chorar. No coração da cidade, um restaurante chamado La Cuisine Royale era conhecido por seu luxo e exclusividade. Sob a liderança de Eduardo Ribeiro, um empresário rigoroso e perfeccionista, o estabelecimento atraía a elite local. Eduardo tinha fama de ser tão impecável quanto seus pratos, mas sua frieza era comentada entre os funcionários. Numa tarde chuvosa, Eduardo estava ocupado supervisionando os preparativos para um jantar de gala. Vestido impecavelmente, ele caminhava entre as mesas, verificando cada detalhe, quando uma figura inesperada entrou pela porta principal. Era uma menina de cerca de 10 anos, com roupas rasgadas e pés descalços, encharcada pela chuva. Os clientes, vestidos em trajes formais, a encararam com desprezo. A menina olhou ao redor, hesitante, e deu um passo à frente. "Senhor, pode me dar algo para comer?" perguntou, sua voz baixa, mas firme. A frase cortou o silêncio. Eduardo, que detestava interrupções, virou-se abruptamente. Ele a observou com olhar crítico. "Este não é lugar para pedintes", respondeu ele, com um tom frio. "Saia agora, ou chamarei a segurança." A menina ficou imóvel por alguns segundos, como se considerasse protestar. Mas, ao invés disso, abaixou a cabeça e deu meia volta. Na porta, olhou para trás uma última vez. Seus olhos, grandes e cheios de tristeza, encontraram os de Eduardo, e ele sentiu algo incomum, um desconforto que não conseguiu explicar. Os murmúrios dos clientes e olhares de reprovação o irritaram ainda mais. "Voltem às suas refeições, por favor." Mais tarde, no escritório, Eduardo revisava as câmeras de segurança para checar os preparativos do evento. Quando a imagem da menina apareceu na tela, ele pausou o vídeo. Algo nela parecia familiar, mas ele não sabia o que. "Quem é essa garota?" ele se perguntou, incapaz de afastar a sensação incômoda que o perseguia desde o momento em que ela entrou no restaurante. Eduardo era um homem que não acreditava em coincidências. Aquela situação precisava de respostas. Sem avisar ninguém, ele chamou um de seus funcionários de confiança. "Descubra tudo o que puder sobre a menina que entrou aqui hoje. Quero saber quem ela é e de onde veio." O que inicialmente parecia um episódio insignificante estava prestes a desencadear eventos que Eduardo jamais poderia prever. Na manhã seguinte, Eduardo recebeu uma mensagem de Marcos, seu funcionário de confiança, que tinha saído em busca de informações sobre a menina. Apesar de seus compromissos no restaurante, Eduardo não conseguia tirar aquela criança da cabeça. Era como se algo nela o desafiava a romper com a indiferença que ele carregava há anos. Marcos retornou ao restaurante com poucas informações. "Perguntei a alguns vendedores na praça próxima. Parece que a menina, chamada Lúcia costuma vagar por ali. Alguns disseram que ela vive pedindo comida para ajudar a mãe, que está doente e não pode trabalhar." Eduardo manteve sua expressão impassível, mas por dentro sentia uma ponta de desconforto. Não era incomum encontrar pessoas em situação difícil pela cidade, mas algo na descrição de Marcos o fez querer saber mais. "Continue investigando", disse ele, sem olhar diretamente para o funcionário. "Quero detalhes sobre onde ela mora e o estado da família." Mais tarde, naquela tarde, Eduardo decidiu sair para caminhar pela região mencionada. Ele evitava aparecer em lugares como aquele, sempre preocupado com sua reputação, mas desta vez algo o empurrava. Ele caminhou pela praça lotada, desviando de ambulantes e pessoas apressadas, até que a viu. Lúcia estava sentada em uma calçada próxima a uma padaria. Em suas mãos, havia uma sacola de pão, e ao lado dela, um garoto menor, que parecia ser seu irmão. Ela dividia os pedaços do pão com cuidado, certificando-se de que o menino tivesse o suficiente para comer. Eduardo observou de longe, tentando entender por que aquilo o afetava tanto. Enquanto observava, um homem maltrapilho aproximou-se da menina. Eduardo deu um passo à frente, instintivamente, mas parou ao ouvir o homem agradecer a ela. "Obrigado, Lúcia. Você sempre me ajuda. Que Deus te abençoe." A menina sorriu, mas era um sorriso melancólico, quase resignado. Eduardo se afastou, confuso. Ele voltou ao restaurante sem se apresentar a ela, mas a cena não saía de sua mente. De volta ao La Cuisine Royale, ele tomou uma decisão inesperada. "Tragam um prato com os melhores ingredientes da casa", disse ao chefe. "Amanhã, quero entregar pessoalmente." Eduardo não sabia exatamente o que estava fazendo, mas sentia que aquele gesto poderia ser o começo de algo maior.
Na manhã seguinte, Eduardo acordou mais cedo do que de costume. Passou pelo restaurante antes de abrir, conferindo o prato que havia pedido ao chefe. Era uma refeição primorosa, cuidadosamente embalada em uma caixa elegante. Ele não entendia totalmente por que estava fazendo aquilo, mas sentia que precisava. Com a caixa nas mãos, Eduardo dirigiu-se à praça onde havia visto Lúcia no dia anterior. O lugar estava movimentado, como sempre, mas demorou pouco para encontrá-la. Ela estava sentada no mesmo lugar, desta vez sozinha, com o olhar perdido. Ele se aproximou devagar, o som dos sapatos caros ecoando no chão de pedra. Quando Lúcia percebeu sua presença, arregalou os olhos. Era o mesmo homem que a expulsara do restaurante. Ela se levantou rapidamente, como se esperasse ser repreendida outra vez. Não precisa ter medo, disse Eduardo, com a voz mais calma do que esperava. Só quero conversar. Lúcia continuou em silêncio, encarando com desconfiança. Ele estendeu a caixa para ela. Trouxe isso para você. É comida. A menina hesitou, olhando para ele e depois para a caixa. Finalmente, estendeu as mãos magras e aceitou o presente. Ao abrir a tampa, seus olhos brilharam de surpresa. Era uma refeição que ela nunca teria sonhado em comer. Por quê? Perguntou, com a voz tímida. Eduardo suspirou. Ele não tinha uma resposta clara para aquela pergunta, mas tentou explicar. Talvez eu tenha agido mal ontem. Achei que isso pudesse compensar. Lúcia deu um sorriso pequeno, mas sincero. Obrigada, senhor. Enquanto ela começava a comer, Eduardo sentou-se no banco ao lado dela, algo que nunca imaginaria fazer. Marcos me contou um pouco sobre você, disse ele, tentando soar casual. Ele disse que sua mãe está doente. É verdade. A menina assentiu, comendo devagar, como se quisesse fazer a comida durar mais tempo. Minha mãe não consegue trabalhar desde que ficou doente. Eu tento ajudar como posso. Eduardo observou a expressão madura no rosto da menina, algo que não combinava com sua idade. Onde vocês moram? Lúcia hesitou novamente, mas respondeu. Num barraco, perto do rio. Não é muito bom, mas é o que temos. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Ele percebeu que o mundo dela era muito diferente do seu. Ao se despedir, decidiu que aquele não seria o último encontro. Eduardo não conseguia tirar Lúcia da cabeça. O relato da menina sobre a situação de sua família mexera com algo que ele não sabia que ainda existia dentro de si. Ele chamou Marcos novamente ao seu escritório no restaurante. Preciso que descubra mais sobre Lúcia e sua mãe. Quero saber onde vivem e qual a condição da saúde dela. Marcos, acostumado com as ordens diretas de Eduardo, apenas assentiu e saiu imediatamente. Enquanto isso, Eduardo tentava se concentrar nas operações do restaurante, mas cada detalhe parecia insignificante comparado ao que ele havia presenciado na praça. Naquela tarde, Marcos retornou com informações. A mãe de Lúcia se chama Ana. Ela está muito doente, provavelmente com uma infecção pulmonar grave. Elas vivem em um barraco improvisado perto do rio, como a menina mencionou. O lugar é precário, senhor, sem energia elétrica e quase sem mantimentos. Eduardo sentiu um nó na garganta. Ele havia trabalhado duro para construir o restaurante e sua fortuna, mas jamais se permitirá pensar nas dificuldades que outros enfrentavam tão perto de sua realidade. Quero que você me leve até lá, disse ele. Mais tarde, no final do expediente, Eduardo e Marcos dirigiram até o local. O caminho era estreito, com ruas esburacadas e cercadas por casas em condições deploráveis. Ao chegar, Eduardo viu o barraco que Lúcia chamava de lar. Era feito de tábuas e pedaços de metal, mal protegendo do frio ou da chuva. Eduardo bateu na porta improvisada e ouviu passos hesitantes. Lúcia apareceu, surpresa ao vê-lo ali. Senhor, o que está fazendo aqui? Perguntou, com um misto de curiosidade e medo. Queria ver como você está e conhecer sua mãe, respondeu ele, tentando parecer menos intimidador. Depois de um momento de hesitação, Lúcia abriu a porta, revelando o interior do barraco. Ana estava deitada em um colchão fino no chão, pálida e tossindo. Eduardo percebeu imediatamente que a mulher precisava de atendimento médico urgente. Boa noite, dona Ana. Meu nome é Eduardo. Eu trabalho com alimentos e conheci sua filha. Ela me contou sobre vocês, disse ele, aproximando-se. Ana tentou se levantar, mas estava fraca demais. Obrigada por ajudar minha menina. Ela faz o que pode, respondeu, com a voz fraca. Eduardo olhou ao redor, vendo a precariedade do lugar, e tomou uma decisão.
Ele não podia ignorar aquilo. Vou ajudar vocês. Não se preocupem. Eduardo saiu do barraco com um peso no coração. A imagem de Ana e Lúcia vivendo em condições tão precárias não o deixava em paz. No caminho de volta ao restaurante, ele começou a elaborar um plano. Não sabia por que sentia essa necessidade de ajudar, mas a ideia de ignorar a situação era insuportável. No dia seguinte, Eduardo reuniu informações sobre médicos locais e clínicas que poderiam ajudar. Ele também fez algumas ligações discretas para conhecidos no setor de saúde, pedindo ajuda. Antes do meio-dia, tinha tudo organizado. Ana seria levada a um hospital particular para receber atendimento. À tarde, ele voltou ao barraco de Lúcia, desta vez acompanhado por um médico e uma ambulância que estacionou na entrada da comunidade. Lúcia correu para fora assim que ouviu o barulho do veículo. Senhor, o que está acontecendo? Perguntou, preocupada. Não se preocupe, Lúcia. Estou aqui para ajudar sua mãe. Trouxe médicos para cuidar dela. A menina ficou em silêncio, os olhos marejados. Eduardo colocou a mão no ombro dela, tentando transmitir confiança. Vai ficar tudo bem, confie em mim. Ana foi colocada cuidadosamente na ambulância, enquanto Lúcia segurava a mão da mãe com força. Eu posso ir com ela? Perguntou a menina, e Eduardo assentiu. Claro. E não se preocupe, estarei lá também. Chegando ao hospital, Ana foi internada imediatamente. Os médicos a examinaram e confirmaram que a infecção pulmonar era grave, mas tratável. No entanto, os medicamentos e o tratamento seriam caros. Eduardo não hesitou. Ele autorizou tudo, garantindo que a família não precisasse se preocupar com os custos. Enquanto Ana estava sob os cuidados dos médicos, Eduardo levou Lúcia até a lanchonete do hospital. Pediu um lanche simples para ela e observou enquanto a menina comia. Por que está fazendo isso por nós? Perguntou Lúcia, entre mordidas. Eduardo respirou fundo, tentando encontrar uma resposta que fizesse sentido até para ele mesmo. Porque acho que vocês merecem uma chance melhor. Todo mundo merece. Lúcia o encarou por um instante e depois sorriu, pela primeira vez com sinceridade. Obrigada, senhor. Eduardo percebeu que, embora o caminho à frente fosse longo, ele estava comprometido a mudar a vida daquela família. Os dias seguintes foram marcados por mudanças para Ana e Lúcia. O tratamento da mãe avançava bem, e Eduardo fazia questão de acompanhar de perto cada etapa. Ele visitava o hospital diariamente, certificando-se de que nada faltasse. A relação com Lúcia começou a ganhar mais confiança, e a menina já não olhava para ele com desconfiança, mas com gratidão. Enquanto Ana se recuperava, Eduardo decidiu que não podia permitir que elas voltassem para as mesmas condições de antes. Ele pediu a Marcos que procurasse uma pequena casa em um bairro seguro, onde elas pudessem recomeçar. Não seria um lugar luxuoso, mas algo digno e confortável. Encontrei uma casa perfeita, senhor, disse Marcos após alguns dias. Simples, mas bem localizada. E está dentro do orçamento que o senhor sugeriu. Eduardo foi visitar a casa pessoalmente. Era uma construção modesta, mas acolhedora, com um pequeno quintal e espaço suficiente para Ana e Lúcia viverem com mais dignidade. Ele aprovou imediatamente e cuidou da documentação para que elas pudessem se mudar assim que Ana saísse do hospital. No hospital, Ana finalmente começou a se sentir mais forte. Em uma das visitas, ela chamou Eduardo para conversar. Senhor Eduardo, eu nem sei como agradecer por tudo o que está fazendo por nós, disse, emocionada. Não temos como retribuir tamanha generosidade. Eduardo balançou a cabeça, desconfortável com os elogios. Não quero nada em troca, dona Ana. Apenas quero que vocês tenham uma vida melhor. Ana sorriu, mas havia algo em seus olhos que chamou a atenção dele. Mesmo assim, não consigo deixar de pensar que Deus colocou você no nosso caminho por um motivo. As palavras de Ana ficaram na cabeça de Eduardo. Ele nunca fora uma pessoa religiosa, mas havia algo naquela situação que parecia transcender a simples coincidência. Poucos dias depois, Ana recebeu alta. Eduardo as levou pessoalmente até a nova casa. Quando Lúcia entrou e viu o espaço, seus olhos se encheram de lágrimas. Isso é nosso? Perguntou, incrédula. Eduardo assentiu, com um sorriso discreto. É de vocês agora. Lúcia correu até ele e o abraçou com força. Eduardo ficou surpreso, mas retribuiu o gesto. Naquele momento, sentiu algo diferente, algo que ele não sabia que estava procurando. Um sentido maior para sua vida. A vida começou a se transformar para Ana e Lúcia. A casa era simples,
mas oferecia segurança e conforto que elas nunca haviam conhecido. Eduardo continuava a visitá-las, agora com menos formalidade. Ele trazia alimentos, roupas, às vezes, pequenos presentes para Lúcia, como livros e materiais escolares. Você gosta de estudar? Perguntou Eduardo, em uma das visitas. Lúcia sorriu timidamente. Gosto, mas tive que parar para ajudar minha mãe. Eduardo fez uma promessa naquele momento. Vou garantir que você volte a estudar. Você tem muito potencial, Lúcia. Ele entrou em contato com uma escola próxima e conseguiu uma vaga para Lúcia, além de pagar por uniformes e materiais. No primeiro dia de aula, Eduardo a acompanhou até a porta da escola. A menina estava nervosa, mas segurava firme a mochila nova que ele havia comprado. Você vai se sair bem, Lúcia. Confie em você mesma, disse, encorajando-a. Enquanto Lúcia começava sua jornada escolar, Ana continuava a se recuperar em casa. Um dia, Eduardo a encontrou no pequeno jardim cuidando de algumas flores que haviam começado a crescer ali. Essas flores estavam quase mortas quando chegamos, mas com um pouco de água e atenção, elas voltaram à vida, disse Ana, com um sorriso suave. Eduardo olhou para as flores e percebeu a metáfora nas palavras dela. Às vezes, só precisamos de uma segunda chance, não é? Ana assentiu, com os olhos brilhando de gratidão. É exatamente isso, Sr. Eduardo. O restaurante continuava a funcionar bem, mas Eduardo percebeu que passava mais tempo pensando na pequena família do que em seus negócios. Ele começou a envolver Ana em suas atividades, pedindo conselhos e até sugerindo que ela ajudasse a testar novas receitas. Quando estiver completamente recuperada, que tal trabalhar no restaurante? Perguntou ele. Ana ficou surpresa com a oferta. Não sei se sou capaz de ajudar, mas ficaria honrada em tentar. Eduardo sorriu. Confio em você. E acho que seria bom para você e para Lúcia. Aos poucos, a conexão entre Eduardo e a família crescia. Ele não apenas ajudava, mas também encontrava em Ana e Lúcia uma espécie de lar que não tinha há muito tempo. Mas, enquanto tudo parecia caminhar bem, Eduardo percebeu que algo dentro de si estava mudando. Ele começava a enxergar o mundo de uma forma diferente e questionava os valores que sempre havia seguido. As semanas se passaram, e Eduardo sentia-se cada vez mais envolvido com Ana e Lúcia. Ele não apenas ajudava financeiramente, mas também passava momentos preciosos com elas, redescobrindo valores que haviam ficado esquecidos em sua vida corrida. No entanto, algo no passado de Ana começou a intrigá-lo. Uma tarde, enquanto tomavam café no pequeno jardim da nova casa, Ana contou mais sobre os desafios que enfrentará. Antes de adoecer, eu trabalhava como cozinheira em uma grande empresa. Foi lá que aprendi a amar a culinária, disse, com um olhar nostálgico. Eduardo ficou curioso. E por que deixou o trabalho? Ana desviou o olhar, pensativa. Fui despedida após um incidente. Disseram que eu havia roubado alimentos da cozinha, mas isso nunca foi verdade. Só queria levar o suficiente para alimentar Lúcia. Eduardo ficou em silêncio, tentando processar as palavras dela. Ele sabia o quão injusto o mundo podia ser, especialmente com pessoas vulneráveis. E onde foi isso? Ana mencionou o nome de um restaurante de luxo, e Eduardo congelou por um momento. O lugar era conhecido por sua rigidez com funcionários e seu foco em perfeição. Ele já ouvirá histórias de abusos e injustiças naquele local, mas nunca pensara muito a respeito. Naquela noite, Eduardo revisitou os documentos e registros antigos que tinha em seu escritório. Ele fez ligações para antigos colegas do ramo e, aos poucos, montou o quebra-cabeça. Descobriu que Ana havia sido vítima de uma armação de colegas invejosos, e a direção do restaurante havia preferido demiti-la para evitar problemas. No dia seguinte, ele voltou à casa de Ana, decidido a contar o que descobrira. Dona Ana, eu investiguei sua história no restaurante. Você foi injustiçada, e isso nunca deveria ter acontecido. Ana suspirou, surpresa pela atitude de Eduardo. Eu sempre soube disso, mas não tinha forças para lutar. Com tudo o que passamos, só queria seguir em frente. Eduardo viu a resiliência no olhar dela e sentiu ainda mais admiração. Talvez seja a hora de corrigir essa injustiça. Quero que você tenha uma nova chance, desta vez sem medo. Ana olhou para Eduardo, emocionada. Você já nos deu tanto, Eduardo. Não sei como agradecer. Ele balançou a cabeça. Vocês têm me dado mais do que imaginam. O que Eduardo não admitia, nem para si mesmo, era o quanto aquelas duas vidas haviam transformado a sua. Após a revelação do passado de Ana,
Eduardo sentiu-se ainda mais motivado a ajudá-la a encontrar um novo propósito. Ele decidiu que era hora de integrá-la ao restaurante de forma oficial, não como uma caridade, mas como alguém que tinha muito a oferecer. Dona Ana, quero que venha trabalhar no meu restaurante. Não apenas como cozinheira, mas como minha parceira na criação de novos pratos. Sei que você tem talento e experiência. Ana ficou boquiaberta. Eduardo, isso é muita coisa. Eu não sei se sou capaz. Ele sorriu. Eu tenho certeza que você é. Além disso, sua história de superação será uma inspiração para todos. Depois de algumas semanas de treinamento e adaptação, Ana começou a trabalhar no restaurante. Ela era meticulosa na cozinha e trazia ideias inovadoras que logo conquistaram os clientes. Eduardo observava com orgulho, percebendo que aquela decisão não só ajudava Ana, mas também enriquecia o próprio negócio. Enquanto isso, Lúcia prosperava na escola. Ela havia se tornado uma aluna dedicada e, com o apoio de Eduardo, participava de atividades extracurriculares, incluindo um clube de leitura que rapidamente se tornou sua paixão. Uma noite, enquanto Ana e Eduardo conversavam no escritório do restaurante, ele decidiu abrir seu coração. Ana, você e Lúcia trouxeram algo que eu não sabia que faltava na minha vida. Antes de conhecê-las, tudo era apenas trabalho e sucesso material, mas agora, sinto que finalmente encontrei algo que vale a pena. Ana ficou em silêncio por um momento, emocionada com as palavras dele. Eduardo, você foi um milagre em nossas vidas. Não sei o que teria acontecido sem a sua ajuda. Ele segurou a mão dela, sentindo uma conexão profunda. Porém, antes que pudesse dizer mais, a campainha da cozinha tocou, chamando a atenção de ambos. Acho que nossos clientes precisam de nós, brincou Ana, tentando disfarçar a emoção. Os dias continuaram a passar, com Ana se firmando no restaurante e Lúcia se adaptando a uma vida mais estável e feliz. No entanto, Eduardo sabia que ainda havia algo mais a ser feito. Queria garantir que Ana e Lúcia tivessem uma segurança duradoura, independentemente dele. Ele começou a planejar uma surpresa que pudesse mudar completamente o futuro delas, sem que elas precisassem depender de ninguém. Era uma tarde chuvosa quando Eduardo chamou Ana para uma conversa importante. Eles estavam no restaurante, com a cozinha já fechada, e o movimento de clientes havia diminuído. Ele estava visivelmente pensativo, mais sério do que o normal. Dona Ana, há algo que preciso compartilhar com você, disse Eduardo, olhando nos olhos dela. Ana, que já estava acostumada à sua calma e gentileza, percebeu que algo grande estava prestes a acontecer. O que foi, Eduardo? Você está me deixando curiosa. Eduardo sorriu, embora seu sorriso fosse tímido, como se ele estivesse lidando com uma decisão difícil. Eu decidi que é hora de dar um passo maior para garantir que você e Lúcia tenham um futuro seguro. Eu quero que você e sua filha tenham total liberdade e independência, sem depender de ninguém, começou ele, respirando fundo. Ana franziu a testa, confusa. O que você está querendo dizer, Eduardo? Ele a olhou com carinho, como se suas palavras pesassem muito, mas fossem necessárias. Eu quero transferir a parte do restaurante que é minha para você. O negócio, a propriedade, tudo o que construímos juntos. Quero que você seja a dona deste lugar. Ana não conseguiu conter a surpresa. Suas mãos tremiam, e ela não sabia se aquilo era real. Wise, Eduardo, isso é muito. Eu não sei nem como começar a agradecer. Você tem certeza? Ele assentiu com firmeza. Eu nunca estive mais certo de algo na vida. Você e Lúcia me mostraram que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nas pessoas, nos momentos, naquilo que deixamos para o mundo. Quero que esse restaurante seja o legado de vocês, para que possam ter uma vida estável, sem nunca mais precisar se preocupar. Ana estava sem palavras. Ela sabia que, embora Eduardo fosse generoso, isso era algo que mudaria completamente a vida delas. Ela não sabia se estava preparada para aceitar tal responsabilidade. Eduardo, eu não sei o que dizer. Aceitar algo tão grande me deixa com medo. E se eu não for boa o suficiente? Ele a olhou com um sorriso suave, quase paternal. Você é mais do que boa o suficiente, Ana. Você já superou tanto, e agora é sua vez de construir o futuro que merece. Naquele momento, algo se iluminou dentro de Ana. Ela percebeu que, embora o caminho fosse desafiador, ela não estava mais sozinha. Com Eduardo, com Lúcia e com a força que tinha descoberto em si mesma, ela era capaz de enfrentar qualquer obstáculo. Ao longo dos meses seguintes, Ana tomou as rédeas do restaurante com confiança e dedicação.
Ela fez do local um verdadeiro símbolo de superação e sucesso, e logo o negócio passou a ser reconhecido não apenas pela qualidade da comida, mas pela história que ele representava. Eduardo, por sua vez, continuava a apoiar Ana em todas as decisões, mas de forma discreta. Ele sabia que agora era hora de deixá-la brilhar. E assim, o restaurante não era apenas um estabelecimento de luxo, mas o reflexo de duas vidas transformadas pela bondade, pela perseverança e pelo amor. Ana e Lúcia tinham, finalmente, encontrado o que sempre buscaram, um lar, um futuro e uma chance de recomeçar. Agradecemos por acompanhar essa linda história. Compartilhe sua opinião nos comentários e nos conte de qual cidade você está assistindo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Até mais!